Mas você tem que ter o problema. Não, você pode não votar e justificar. Porque 2,50 a multa que você paga, entendeu? 2,50. Mas 2,50. Ah, mas não é trabalho. Tem que ir lá. Sei lá. Mais fácil ser uma vontade. Você deu uma música. Você sabe qual que é o legal? A multa, ela não tem juros nem nada, mas é acumulativo. Então, a minha multa está indo para a Suíça. Então, fazer doutorado lá, muito provavelmente ele não vai voltar. Depois, o dia que ele quiser vir no Brasil, ele paga os 50 pontos lá e tá bom. Mas como eu estava fora, ele pode justificar sem pagar. Achou? Fazer a prece primeiro. Mas acho que ele não quer nem ter esse trabalho, entendeu? Senhor Jesus, Pai de infinito amor e bondade, trabalhadores espirituais desta casa, responsáveis por esse estudo, que tantos nos auxiliam a nos dar o entendimento dos temas que aqui trazemos. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido, pela saúde, pela oportunidade de trabalho e por podermos caminhar e aprender mais sobre a necessidade de acolher o próximo, principalmente em nosso favor. Senhor, fortaleça-nos para que possamos continuar neste caminho. Pedimos em favor de toda a comunidade, da consciência de todos na data de hoje, para que possamos fazer a melhor escolha e que os resultados sejam bons frutos. Que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Gente, eu escolhi essa música porque ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a sorte das crianças após a morte. Então, enquanto não tivermos essa convicção da imortalidade da alma, existe muito sofrimento de nossa parte, daqueles que ainda continuam encarnados, vibrando em relação ao ente querido que foi embora, sendo que ele está seguindo o curso dele. Ele
está seguindo uma programação divina. Então, é para amenizar a nossa dor, que a perda de um filho ainda em tenra idade não existe, não é motivo para sofrimento. É preferível, muitas vezes, que ele se vá nessa idade do que haja complicações durante a sua vida, que ele já está mais ou menos fazendo essas escolhas. E também sabemos que muitas encarnações acabam mais cedo, porque ela veio simplesmente para complementar uma encarnação anterior, que por um motivo qualquer ela foi bruscamente interrompida. Podemos começar. É só que a pessoa, quando ela não tem o conhecimento, né, essa informação que a gente tem, para ela é uma perda. Né? Eu conheço uma companheira que ela, no dia dela, aconteceu esse fato, piscina. Nossa, ela quase que enlouqueceu, assim, ela chegou a, sabe? Ô Maria, antes de vir para cá, de começar a frequentar aqui, eu já imaginava isso como uma das maiores dores que um ser humano possa passar. Porque, a princípio, você está invertendo os valores da natureza. Você está tirando uma pessoa que ainda tem todo um projeto de vida, grandes realizações, e deixando uma pessoa já mais velha, às vezes até já doente, né, para passar por esse momento. Então, para mim, eu imaginava assim, a perder um filho deve ser a maior dor que tem. Superar isso não é fácil. Mas a visão da gente vai mudando, não que seja fácil, falar, perdi um filho, não vai doer. Vai doer sim, mas você já vê de uma forma diferente, você tem um entendimento diferente para você compreender os desígnios do alto. Agora, não tem como não deixar de doer, que seja um filho, que seja um irmão, aquela pessoa que convive com você há vários anos. Só que dói uma Mas você não pode mergulhar no sofrimento. Né? Então, nós estamos no programa complementar, tomo único, módulo 1, vida no mundo espiritual. O roteiro é o 5, sorte das crianças depois da morte. O objetivo específico, identificar as causas espirituais da desencarnação na infância, dar informações sobre a situação das crianças depois da morte do corpo. Nós vamos começar com um videozinho. Preciso que você dê um playzinho. Já abriu. André me faz uma viagem a uma colônia e chegando lá ele observa crianças indo para a escola. Ele perguntou para crianças, mas crianças no mundo espiritual? Criança no mundo espiritual? E pergunta, nosso André gostaria de saber sobre as crianças. E ela dá a seguinte explicação. As crianças no mundo espiritual dependem de quando acontece a desencarnação. Você sabe que a reencarnação, fisicamente falando, se completa aos 7 anos de idade. Então ela se iniciou na fecundação. Quando é que fica o meio? Se começa na fecundação e termina aos 7 anos, o meio está mais ou menos 3, 4 anos de idade. Tá? Se a desencarnação acontece antes dos 4 anos de idade, você retorna à parte espiritual comum, porque você está muito mais para lá do que para cá. Se a desencarnação acontece após os 4 anos de idade, é muito comum você retornar à parte espiritual como uma criança e fazer o desenvolvimento no mundo espiritual, como uma criança faria na Terra até assumir a sua personalidade adulta.
no plano espiritual ou esse estado é apenas físico? Veja bem, a criança, quando ela desencarna com pouca idade, às vezes, quando ela está no mundo espiritual, ela ainda se sente uma criança. O próprio espírito ele não tem noção da sua realidade ainda. Então, ele se vê como criança. Então, alguns ficam algum tempo ainda com aquela aparência de uma criança. Mas, à medida que o espírito vai tomando consciência de si, ele percebe que ele não é uma criança, que tem toda uma inteligência latente já no passado. Alguns optam a voltar a ter a aparência que tinha antes da sua reencarnação, da outra encarnação. Outros optam em ficar com aquele corpo de criança, mas ele já tem a mentalidade de um espírito milenar. Não quer dizer que você vai no mundo espiritual vai viver eternamente como uma criança. Ele pode manter a aparência de criança, mas ele tem toda a inteligência de um espírito já desenvolvido e sabe muito bem o que faz, o que fala e não vai agir como criança. Talvez no primeiro momento, após o desencarne, ele pode até falar como criança, agir como criança, mas a partir do momento em que ele se conscientiza de que não é aquele corpo, que é um espírito milenar, ele passa a se comunicar naturalmente como todo adulto, como um adulto que ele já foi no passado. Então, amigos, aqui nós temos uma breve abertura sobre o mesmo tema, com pontos de vista um pouco diferentes, mas que, generalizando, trata-se da mesma coisa, colocado de formas diferentes, com palavras diferentes. A questão da criança no mundo espiritual, se existe criança, se ela continua criança lá, depende do tempo que ela foi, da necessidade dela. E lá ela faz o desenvolvimento dela, vai estudar, vai complementar os seus conhecimentos, a sua necessidade, até que ela tenha também aquele retorno da memória necessária para ela tomar a forma adulta e vir a aprender e se preparar para uma nova encarnação. Fazem colocações com palavras diferentes e situações diferentes em durabilidade desse período. Se eu já retorno como criança, ou se eu retorno como criança, né? Uma expositora colocou que se você desencarna entre 3 e 4 anos, você retorna com a fase adulta. E o outro já disse que vai depender do desenvolvimento desta criança, quando ela desencarnou, para que ela chegue lá, ou de forma adulta, ou de forma de criança. Também podendo escolher a forma, mas que o seu raciocínio, o seu conhecimento, ele é recuperado assim que ela toma conhecimento e aceita que ela está no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, também, no capítulo 20, que é Noções do Lar, Dona Laura, é só um parágrafozinho, ela fala da importância do trabalho com as crianças. Então, ela cita aqui o seguinte: quando o Ministério do Auxílio me confia crianças no lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que ele pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Ou seja, educar uma criança, conduzir, colocar valores dignos para ela, o conhecimento de uma vida eterna, de que somos espíritos, isso é de grande valor. Isso é a base para que a pessoa possa continuar, crescer, fazer o seu desenvolvimento e fazer as suas escolhas. Afinal de contas, nós temos o livre-arbítrio. Os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes não, sempre, eles nos dão dicas de que as nossas escolhas não são melhores, de alguma forma, ou através de um amigo, ou através de sensações. Agora, a escolha é sempre sua. Você é que vai traçar o seu caminho. E, feito isso, eles vão respeitar.
Se você acha que na atual encarnação esse caminho não é o bom para você, que você quer divertir um pouco mais, vai ter uma nova oportunidade, vai. Mas pode não ser nas mesmas condições atuais que você tem. Que às vezes hoje você tem toda uma estrutura que lhe permite fazer uma boa caminhada. Às vezes você vai vir com mais dificuldades para vencer aquelas tendências que você tem, ou que manifestou na última encarnação. E aqui fiz só umas colocações para a gente relembrar. Possíveis causas espirituais da morte na infância. Complemento de uma existência interrompida antes do momento em que deveria terminar. Aí coloquei histórias da mãe consolada por Chico Xavier. Acredito que alguns aqui tenham assistido o filme As Mães de Chico. Em que uma mãe perde o filho aos 10 anos de idade. No primeiro momento, ela se sente realmente arrasada. Ela, o pai, acaba até o casamento dele entra praticamente em dissolução, estrutura, aquele sofrimento, aquela martirização, né? Até que ela passa a frequentar algumas reuniões do Chico e, em determinado momento, depois de ter ido várias reuniões, ela recebe uma carta do filho dela, que desencarnou aos 10 anos, cujo nome era Rangel, né? E que nessa carta ele explica o desencarne dele aconteceu pelo seguinte: ele tinha uma senhora que trabalhava para ela como empregada, ela tinha uma filha um pouco mais velha que ele, que sempre andava de bicicleta, colocava na garupa, e numa dessas caminhadas, desses passeios, ele caiu da bicicleta, bateu com a cabeça, né? Começou a sentir dores, depois foi ao hospital, fez exames, descobriu que ele tinha um tumor e ele veio a desencarnar. Então, os pais, no primeiro momento, achavam que a menina era culpada, mas não brigaram, despediram os empregados, né, e tocaram a vida, mas não conseguiram vencer isso. Até que, numa psicografia de Chico Xavier, o menino se manifesta, dizendo que ele está no mundo espiritual, que ele está, inclusive, escrevendo, sendo ditado as palavras auxiliados pela avó, que a está acolhendo, cita nomes que só era de conhecimento da família, né, que outras pessoas não teriam, fatos, e deixa bem claro que já havia um planejamento para que ele desencarnasse aos 10 anos. Já havia um planejamento espiritual quando ele veio. E que ninguém teve culpa do que aconteceu. Que iria acontecer de qualquer forma. E Chico até pergunta à mãe, coloca para a mãe que ela deveria ser agradecida à menina que o conduziu e que ela caiu da bicicleta, aparentemente causando o desencarne dele, porque se fosse das mãos dela, se a dor não seria muito maior, se ela não se sentiria culpada pelo desencarne do filho. E a partir daí ela passou a frequentar mais, posteriormente ela recebeu mais uma carta, em que veio trazer um acalanto para o coração paterno, citando dados do avô, coisas também muito particulares. Então, essa desencarnação interrompida antes da hora, ao nosso ver, né, não quer dizer que ela foi, não. Já havia o planejamento para completar, mas tem que ter um motivo para que isso aconteça. E como diz a nossa música, a imortalidade da alma, aqueles que não acreditam nisso, o sofrimento, ele realmente deve ser avassalador. E tem também a situação de prova ou expiação para os pais. O esclarecimento e o consolo oferecido pelo Espiritismo tornam mais leve a tristeza, que representa em especial a morte na infância.
Esta situação acontece muitas vezes, o espírito encarna, ainda criança, traz muito júbilo, muita felicidade para a família, as pessoas se sentem alegres, mas quando há essa partida, a dor é imensa, mas muitas vezes com o propósito de aproximar este casal, ou que eles venham dar valores a outras coisas que não sejam somente materiais, que eles façam uma busca, uma introspecção, que eles procurem algo mais que dê estrutura para suportar essa dor, que eles caem num valor de religião. O Espiritismo é uma das portas que nós temos, que esclarece tanto, mas não é a única que consola, mas é a que realmente traz a realidade à tona, dando subsídio para que a pessoa aceite com maior naturalidade. Não sem sofrimento, como eu disse. A dor é natural, você sentir por alguém que você ama, mas você não pode paralisar a sua vida ou deixar de realizar algumas coisas. A gente tem exemplos aí, não por desencarne de criança, mas pessoas adultas, como o Ayrton Senna desencarnou, aí vem a mãe dele e faz uma ONG em favor das pessoas. A mãe do Cazuza, né, desencarnou por AIDS, ela fez uma ONG para auxiliar outras mães que estão passando pela mesma dor. É um despertamento, cada um vai ter a sua forma. Agora, você já conseguir vencer isso dentro de si e criar os seus outros filhos, ou pegar os filhos de outros e dar aquele carinho que você poderia dar, faz parte deste aprendizado. É a nossa caminhada, é a nossa caminhada. E agora nós vamos mais aos subsídios, algumas partes dos subsídios. Você lê para mim o primeiro trecho? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 6, causas anteriores das aflições. Se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, há outros, pelo menos na aparência, que eles são completamente estranhos e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal é o exemplo, a perda dos entes queridos e a dos que são o amparo da família. Alguma opinião, alguma manifestação nesse parágrafo? Porque é justamente isso que nós estamos trazendo, né? Que a dor da partida de um ente querido, que nós estamos tratando das crianças, sempre nos emotiva muito, sempre nos deprime um pouco, mas que nós temos que curtir talvez esse luto, mas por um período muito curto, aquele período necessário a você fazer o acompanhamento dos despojos físicos, né? E depois sempre fazer prece, vibrar positivamente em benefício desse espírito. Mas eu acho eu tenho, ultimamente, conhecido alguns casos de pessoas conhecidas, e são pessoas que, na verdade, elas não estão numa doutrina nenhuma, ou vai à missa aos domingos, e essas pessoas, como que é difícil você conversar com elas sobre isso. Aí elas chegam até você, perguntando e tal, você não pode nem entrar muito, porque é bem profunda essa questão de perda, né? Sim. Então você dá uma pincelada por cima, mas a pessoa fica do mesmo jeito. Eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar com a pessoa que perdeu alguém e consolar entre aspas, né? Mas para mostrar para ela a realidade, eu acho muito complicado. Então, se não tiver essa base que a gente está tendo aqui, João, é difícil isso. Por isso. Até entender que tem um tempo de luto interno, que tem um tempo de vocês harmonizar e tudo. Às vezes a pessoa já sofreu tanto, já adoeceu.
até adoece por causa de uma criança. Com toda certeza. Isso, assim, é o mais comum, é o fato mais comum. Por isso que eu citei aqui que, assim, que o Espiritismo não é a única porta, mas a que verdadeiramente esclarece e que te traz elementos reais para que você tenha essa convicção de que a morte foi só do corpo físico, que o espírito ele está na sua fase natural, o espírito é eterno. Mas mesmo nós espíritos vamos sentir uns mais, outros menos. Quanto mais preparados, mais evoluídos para essa aceitação, que já esteja no trabalho, vai vencer isso com mais facilidade. Vai ter lembrança, sim, é claro. Eu acho que seria até, faz parte da nossa natureza humana, essa questão de você sentir e lembrar da pessoa que desencarnou. Mas você tem que sentir e lembrar com uma certa alegria no coração ou com um consolo no coração de que aquela pessoa realizou, se ela já desencarnou mais velha, que ela realizou aquela proposta dela, ou se era criança, que ela nos trouxe momentos felizes, e que ela está em sua caminhada. Agora, fora do nosso meio, a aceitação é muito mais difícil, ela é muito mais dolorosa. É que você falou, várias pessoas adoecem, sim. Eu já conheço casos de pessoa que entra em depressão, que para de trabalhar, infelizmente, separação do casal. Eu acho que é fato, é o que está no nosso dia a dia, mas não é mais para nós. Sentir, vou, mas eu tenho que continuar caminhando e amparando os outros. Tem pessoas que guardam até os detalhes, vai no parque de vocês estão acompanhando até a Coca-Cola, que a companheira está tomando de fato, guarda tudo, assim, está tudo impecável. É o que você falou. Guarda até a pessoa. Guarda até a pessoa lá na casa. Nossa, não tem aceitação. Não, fulano faz um tipo de comida, não, meu pai gostava tanto disso, não, aquele brinquedo lá, não, meu filho adorava, entendeu? Não, a questão do obsessor, não é o obsessor, a gente que está chamando, entendeu? Você está todo tempo mentalizando, como é que você chama? Mentalizar. Entendeu? Você quer a presença da pessoa ali. Então, fala assim, fulano está obsidiando lá em casa. Não, você está chamando ele, te fazendo companhia. Né? Coladinho. Está coladinho. É por isso que a gente fala, vamos voltar para casa, levando os nossos entes queridos. Meu pai já faleceu desencarnou há mais de 15 anos, mas, sinceramente, eu gostaria que aos domingos ele fizesse companhia comigo na minha casa, mas de forma alegre, não que haja tristeza, principalmente pela natureza que ele tinha, entendeu? A forma mais alegre, mais amiga, mais presente, entendeu? Se eu sentisse alguma coisa, eu não tenho essa mediunidade aflorada. Mas eu, sinceramente, eu ficaria alegre em saber que ele está ali comigo, com a minha família, mas sem tristeza, entendeu? Passando bons momentos. Eduardo, você define, por favor. O que dizer dessas crianças que morrem em idade e não conhecem da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo? Então, vai saber, né? Se houvesse uma única vida, vamos dizer, se o espírito nascesse junto com o corpo físico, que oportunidade teriam esses espíritos em fazer uma nova caminhada, em escolher o caminho do bem? Eles estariam fadados ao sofrimento eterno? Então, a nossa busca, é o nosso conhecimento. Tendo a visão que hoje temos,
Nós sabemos que não é assim, que ele não vai continuar no sofrimento eterno. O sofrimento, as complicações que cada espírito buscou para si, elas vão existir e vão perdurar, mas nada é perpétuo, tudo tem um tempo para se acontecer. Então terão novas oportunidades de retornarem a este mundo, escolherem suas provas e vencerem, e darem um passo a cada tempo. Felipe Nico, por favor. Em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Então, se Deus é justo, Ele vai determinar que tal criança nasça com destino de sofrer, de não ter oportunidades de se melhorar. Então, é a justiça divina atuando. É a nossa crença nisso. É realmente termos fé. Nós somos muito Tomé. Nós temos que ver. Mas, quando se trata de fé, de sentimento, de espiritualidade, são para poucos essa questão do ver. Então, nós temos que ter o conhecimento e deixar o nosso sentimento atuar em nós. Acreditarmos, sim, que temos uma continuidade do nosso espírito. Gente, podem pontuar, viu? Carol, por favor. Humanos, é neste ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. Astável é previdência, onde pensais dividir a cega fatalidade do destino. Eu acho que a gente não é o último. Quer voltar? Não, mas eu acho que eu vi. Foi um eu trecho. perdi. Porque foi um trecho menor, tá vendo? Aqui, ó, em virtude do axioma da justiça divina. Né? Não. Não, aqui está falando ainda da nossa pequenez, da nossa falta de fé, né? Humanos, é nesse ponto que precisar elevarmos acima do terra a terra, porque continuamos martirizando e sofrendo com toda vez que há um desencarne, que na verdade é a coisa mais certa da nossa vida. Desde que nascemos, sabemos que esse momento vai chegar, mas nós nunca estamos preparados para ele, que seja aos 6 meses de idade ou que seja aos 80 anos de vida. Mesmo quando o ente querido nosso desencarna aos 80, a gente fala assim, puxa vida, tinha tanto conhecimento para transmitir, era tão carinhoso. E se é criança, é sempre a mesma reclamação. Por que não me tirou? Puxa vida, eu já estou velho, estou doente, não tenho mais perspectiva de futuro, teria toda uma vida pela frente. A gente só vê no lado positivo que esse espírito teria pela frente, o crescimento dele. Mas a gente nunca imagina as complicações que ele poderia se envolver, trazendo para si dores muito maiores, dívidas muito grandes, que em determinado momento da caminhada ele precisa resgatar de uma forma ou de outra. E qual que é a melhor forma de resgatar? Fazer o bem. Em determinado momento ele vai ter que vir, despertar e acolher o outro. Fazer o bem. O amor ao próximo, não a si mesmo. Tem casos que o espírito nasce cheio de deficiência,
assim, quando não tem cérebro, coisas assim que é impossível, vai viver horas. Certo. E se você vê a explicação, fala que ele precisava respirar. Justo. Era só isso. Ele não dava mais nada na Terra, só dava respirar para poder sentir aquilo, sentir às vezes o carinho do pai e da mãe, para depois voltar e trabalhar mais muito tempo, para depois conseguir reencarnar de novo. Justo. Essas horas para ele, né, que veio, respirou, sentiu o clima, o nosso clima, esse carinho, aquela afeição, para ele foi suficiente. Era o que ele realmente necessitava. Era preparar para uma nova encarnação. Aquilo ali, como disse, foi uma prévia que ele está fazendo para a próxima, né? Que ele já está, às vezes, até muito encaminhada. Mas para quem fica, é momento de sofrimento. Então, é disso que nós temos que desapegar, mudar os nossos valores, a nossa linha de pensamento, de entender que o Criador, que é justo, que ele não vai trazer sofrimento para uma criança que ainda não teve oportunidade de escolhas. Porque nessa fase da vida, em geral, a gente fala assim, ela não fez mal a ninguém, né? Vai virar anjo. Não, não vai virar anjo, porque ela já tem comprometimento, né? É aquele caso que eu contei aqui na nossa família, nasceu uma criança completamente deformada e os pais não queriam nem chegar perto. E ele me ligou e eu pensei que o Filomeno tem que ter o mesmo toque físico na criança. Aí ele tinha até um certo repulso, né? Porque eu não gosto nem de saber como é que era, mas que era uma coisa entusiasta. Aí ele foi no berçário, ele começou a chegar, a olhar, depois ele começou a passar a mão assim na barriguinha, né, deixar. E sentiu uma reação física da criança. Aí ele passou a fazer isso todo dia. E foi o que a Filomena explicou. Ele veio, ele vai respirar lá, até às vezes a criança está lá no abismo, ela não vai conseguir respirar isso. Então ela vem, foi mais ou menos isso. Foi até objeto de estudo. E quando a mãe eu não sei, porque a mãe também não queria de jeito nenhum, mas. Não, ele chegou a levar para casa, ficou uma semana em casa. Aí depois desencarnou. Mas a orientação espiritual foi essa. Chegasse perto, passasse a mão, fizesse. Para sentir o amor, né? Talvez ela nem lembrava mais o que era o amor. Madre Teresa de Calcutá, né? Eles falam muito das obras dela lá na Índia. Uma das histórias que tem que ela estava lá no lixão, olhando os pacotes, aquela coisa toda. Aí chega um jornalista, né? Queremos fazer uma entrevista com a senhora. Não tenho tempo. Não, mas é muito importante, nós vamos... Não, eu não tenho tempo. Mas o que a senhora está procurando aí? Eu estou procurando uma criança. Mas no lixo, ela fatalmente vai morrer. Não, mas se eu encontrar, ela vai receber meus momentos de carinho. Então, o que ela queria dar para aquela criança era justamente esse sentimento, que ela pudesse levar para uma outra vida, que ela foi amada por algum momento. Aí, na hora que esse jornalista fala assim, o que você está precisando? Eu preciso de uma Kombi. Nós te damos uma Kombi. Não, então eu te dou entrevista. Porque ela queria a Kombi para poder auxiliar os outros. Entendeu? Como diz, ela negociava de forma a auxiliar os outros, ela não queria para ela. Né? Zé Maria, o senhor consegue ler isso? Sim. Creio, a morte é preferível em encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que cujas famílias respeitadas dilaceram corações humanos e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim preserva dos misérios da vida ou das seduções que talvez acarretassem a perda. Nós fizemos uma prévia sobre isso. É preferível que o espírito seja retirado
ainda novo, em tenra idade, antes que ele venha se complicar nesta encarnação, que ele faça as piores escolhas, que ele venha se julgar arrogante, prepotente, que ele venha ter complicações sexuais, que ele tenha complicação de crimes, e isto vai trazer um sofrimento espiritual para ele. Se ele é retirado na infância, ele vai voltar a preparar uma nova encarnação. Se ele passa por todo este processo, ele pode ter complicações espirituais de até séculos, de sofrimento, de ficar remoendo o procedimento que ele teve, o mal que ele causou, assim como ser procurado, assediado pelas suas vítimas. Porque se o outro, que também foi vitimado, não tem um esclarecimento espiritual, ele vai achar aquilo uma injustiça, ele vai estar sempre querendo causar as mesmas dores àquele que o fez. Então, a desencarnação, quando criança, não é motivo para sofrimento eterno. É motivo para, às vezes, agradecer a Deus. É até pesado. Aqui para nós não é. Quando você fala com uma pessoa, você tem que agradecer a Deus que seu filho se foi. Eu falo, você está doido? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como que eu vou? Ele não deixou meu filho crescer. Não, ele não deixou seu filho complicar. Criar mais sofrimento. Ciro, você... Vós que compreendeis a vida espiritual, escutais as pulsações do vosso coração a chamar esses entes queridos bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, aí ele está afirmando que nós devemos sempre pedir, vibrar em favor dos nossos entes, daqueles que partiram. O que você vai mandar para ele? Você não vai mandar aquele sentimento de dor, de sofrimento, não. Você vai de agradecimento, de que ele melhore, recupere e que ele faça um bom planejamento para a sua nova encarnação. Principalmente que ele foi amado por aquele tempo que ele esteve nessa terra, né? Para que ele receba lá um fortalecimento para ele fazer um crescimento espiritual. Agora, Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, questões 199. Maria, dá para você ler? Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Alguém quer? Não pode. Em que se transforma? É engraçado essa pergunta. Mas está no Livro dos Espíritos, né? Tudo, né? É porque em que parece que vai mudar a natureza dela, né? Mas... Mas aí a pergunta... Para não dar polêmica. Oi? Respondemos satisfatoriamente, não. Não, então vamos ver se... Então vamos lá, lê ali, vamos ver se por favor. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa existência sua sorte futura ficar decidida para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em eternidade para gozar, sem esforço, da felicidade eterna, e com que direito acharia isento das condições, frequentemente tão duras, impostas à outra metade?
semelhante ordem de coisas nos harmoniza com a justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favor, para quem quer que seja. E os homens chegarem, por último, só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem deles a responsabilidade. Então aí realmente ele vai iniciar uma nova existência e vai ter uma nova oportunidade de construir um novo caminho, uma nova oportunidade. A gente sempre volta na justiça divina, porque se ela tivesse uma única vida, uma única existência, o que ela fez, como diz, determinaria, seria a sentença eterna para a situação dela. Então ela vai ter o direito de um recomeço, de uma melhora e de um crescimento do espiritual. Eu lembro muito, às vezes eu cito, quem fala muito isso é o Milton, a diferença de um pernilongo e um anjo é o tempo, né? É justamente a caminhada que a gente vai fazer para a evolução do espírito. Essa criança que foi retirada do mundo nova, ela vai ter uma nova oportunidade para que ela faça o crescimento dela e que sigamos, né, o caminho de Cristo. Eu continuo achando essa pergunta estranha, porque, na verdade, assim, eu entendo, né, assim, o que acontece com o espírito de uma criança ou com qualquer outro espírito? Talvez ela não tenha sido formulada assim, no português técnico, agora tem que ver a questão da época. Foi feito em francês e traduzido. Então, Não dá nem pra questionar muito. não. Ai, gente, eu fico... Você é Maria, tô te cortando. Te amo assim mesmo. É porque talvez é o seguinte, aqui aí já começa com 199A. A 199 por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Tá? Aqui é a questão 199A. Aí eu vou dar só um pedacinho. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que o animava, o complemento de uma existência presentemente interrompida, antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, também não raro, constitui provações ou expiação para os pais. Então, ela já é um complemento de uma pergunta anterior. Tá? Então, realmente, ela isolada, ela fica meio perdida, né? E também o que foi colocado, a questão da tradução. Rússia. Por não ter podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence às categorias superiores? O que acha? Não. Eu não vejo isso como uma falta de oportunidade. Não devido ao fato de desencarnar de divindade. Talvez pertença. Ótimo, Ícaro. Porque, veja bem, o fato de ele ter desencarnado como criança não tira dele a bagagem anterior que ele já tem. Às vezes a bagagem é tão pesada que ele tem que desencarnar em eternidade. Às vezes a bagagem dele é tão pesada que ele tem que passar por isso, que seja necessário, né? Ou às vezes ele já é tão espiritualizado. Isso que eu ia falar, seu Jorge, não pode ter só um lado, tem o outro lado também, né? Às vezes ele já tem tanto bem que ele veio como uma outra situação, como prova e expiação para os pais. Tá? Se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não isenta das provas que tem de padecer. Se for puro,
não é pelo fato de ter sido criança, mas porque era mais evoluído, né? Então, se já era um espírito evoluído, para ele, espírito, não vai sentir nada. Ele veio e cumpriu aquele tempo que ele programou, né? E desencarna bem, né? E os pais vão ficar aqui para harmonizarem, para pegar a prova deles e dela fazer o melhor, né? Sorte das crianças depois da morte. O espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. É bem verdade que volta ao seu precedente vigor, uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano material. Isso nós vimos, né, e ouvimos naqueles 2 vídeos iniciais, né? Que ele pode voltar à fase adulta dependendo do período em que houve o desencarne, e ele pode ficar no mundo espiritual também fazendo o seu aprendizado normal até que ele tenha um despertamento, que ele recobre toda a memória, volte à fase adulta ou não, mas já com todo o seu conhecimento espiritual que tinha, e prepare a sua nova reencarnação. Livro dos Espíritos, questão 381. Zé Maria, esse está grande. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo? Então nós vamos encerrar com essa aqui. Mas ainda dá a resposta. Assim, com a morte da criança, o espírito retorna o seu vigor, não é a forma adulta, né? Assim deve ser, já que está desembaraçada do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa, isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Essa questão de voltar ao vigor primitivo é toda aquela sua bagagem que ele teve, inclusive desta encarnação. Então, se ele vibrava no mal, se ele estava ainda no mal, ele vai passar algum tempo na zona umbralina, até que haja um arrependimento sincero para que ele seja amparado, levado para tratamento, né? E a partir dali fazer a sua melhora. Se era um espírito puro, ele já vai transitar para este mundo. João, interessante. Nesse estudo aí não fala esse tempo se é mais ou menos demorado, o desligamento, né? Isso entende? Porque o desligamento... Isso entende que deve ser muito mais rápido que qualquer um adulto, né? Mas entre crianças, aquele padrão de criança até 7 anos, será que tem uma dos três mais rápidos que outra mais, sabe como é? Mais lentamente? José Maria. Dentro do aspecto criança. Ele completou. Confirmou? Eu vou... Assim, veja bem, dentro do estudo aqui não fala nisso. Dentro do estudo onde eu busquei, mas eu vou procurar alguma informação sobre isso. Eu não posso lhe afirmar nada agora, nesse momento. Não viva eu não falo disso. Essa questão do tempo, né? Você pode entender que é rápido. Né? Que ele não seja tão longo, né, quanto o espírito, que seja complicado. Mas talvez, Maria, que a gente está falando, o espírito, ele desencarnou em forma de criança, mas ele já tem toda a sua bagagem anterior. Como citou lá, se ele desencarna até os 3 anos, ele volta à fase adulta em que ele tinha, então ele já tinha... Pensando sobre o aspecto, por exemplo, uma criança que morre naturalmente através da doença, ou uma criança que foi
A vida boa através de um acidente, um tiro, perdido, qualquer coisa, que foi arrancada mais rapidamente do que às vezes. Entendeu? Correto. Eu acho que independente de ser criança, se é adulto, eu acho que o processo é o mesmo. Só como a gente vê aqui, slide que está aí para eu lembrar. Seu João, Oi. se eu termino domingo, eu começo no outro? Sim. 12. Tá, então eu posso contar para o outro domingo. Se termina nesse, eu começo no outro. Veja bem, eu acredito que com 20 minutos na semana que vem eu termino. Não, nós terminamos aqui. Não, pronto, não vi com uma música. Não, essa questão, se fosse para liberar para você fazer o estudo, eu não iria te prender, não. Mas, sabe por quê, seu João? Estou quase terminando o programa dessa semana, eu vou ficar fora a semana inteira, então às vezes eu preciso fazer uma coisinha melhor. Tranquilo. Bom, a gente sempre... O dela é estreia, então ela está à medida que a gente vai revendo, a gente sempre quer colocar alguma coisa. Gente, de início, não terminei, mas eu estou com 56 slides. Vai desanimar. Só que só pensa aqui. Mas a parte dela é grande. É grande. A gente... 56, não terminei. A gente deu nossa hora, né? Encerrar por hoje. Né? Já chamou também. Né? A voz dos meninos já está no corredor. Pai, de amor e bondade, espiritualidade superior, amigos desta casa, tanto fortalece os corações que aqui vêm buscar um refrigério, que acolhem os espíritos necessitados que adentram essas portas. Nos auxilie, Senhor, a abrir nossos corações para todos os nossos irmãos necessitados do mundo. Que tenhamos em nossa mente que somos cristãos, que fazemos parte de uma mesma família, que precisamos auxiliar indistintamente aqueles que querem receber o auxílio. Não podemos pensar e querer pelo outro, mas podemos auxiliar as pessoas que passam por momentos difíceis e que estão de coração aberto para receber este auxílio. Que voltemos para nossas casas com os corações aliviados, com os corações com um sentimento de fraternidade, com a responsabilidade que nos cabe na data de hoje. E que, Senhor, ilumine os nossos dirigentes que estão à frente de tantos trabalhos, que eles, devido aos recursos, podem fazer bem, podem criar programas que beneficiem toda uma sociedade. E que tenhamos sempre em nossos corações o exemplo de Paulo e o amor de Cristo. Que assim seja, hoje e sempre, graças a Deus. Tia, você assustou com meus 56 slides? Olha, nós vamos ficar 6 meses. Esse livro vai demorar mesmo, não é rápido não. Gente, mas é muito negócio.